Estamos vendo e ouvindo. Então, vamos lá. Eu iniciei dando boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria estar com vocês. Também queria dar uma boa tarde àqueles que estão chegando pela primeira vez via internet para o nosso estudo. Fiquem sabendo que é uma alegria para nós todos vocês estarem conosco. E eu dizia ainda que nos foi dada a incumbência de falar sobre Jesus e Maria de Madalena. Falar sobre Jesus numa casa como a nossa, né, cristã, e constantemente estudando o Evangelho e lendo bibliografia acessória, né? Então, é relativamente fácil. Mas Maria Madalena me deu um pouquinho de trabalho, mas nada assim que me levasse à loucura. Foi muito bom, porque eu aprendi bastante nessa pesquisa. Então, no primeiro momento, nós vamos falar de Jesus, depois eu falo um pouco de Maria Madalena, e lá no final a gente junta os dois, Jesus e Maria Madalena. Jesus de Nazaré, espírito superior, da categoria dos espíritos puros. Não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos de ordem mais elevada, colocado pelas suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre. Isso, para mim, não paira a menor dúvida. Jesus é um espírito puro, indicado pelo Pai para administrar, nos socorrer e socorrer o nosso planeta, e, como diretor do nosso planeta, é responsável por tudo que acontece dentro dele e em volta dele e para ele. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, sem qualquer sombra de dúvidas, terá sido uma missão divina diretamente designada por Deus. Com certeza, pelo legado que ele nos deixou. E o que mais me espanta quando eu paro e penso e medito sobre Jesus é o seguinte, que é um espírito tão importante para nós, tão importante para o universo, que ele não escreveu absolutamente nada. Dizem até que palavra o vento leva, né? E Jesus apenas falou, e tudo ficou gravado na psicosfera terrena. Isso para mim, eu acho grandioso. Ele não ter escrito, e tudo que ele falou, até hoje, a gente absorve, a gente comenta, a gente utiliza, a gente se modifica por tudo que ele falou, por toda a sua divina presença entre nós. Enviado pelo Pai para transmitir sua palavra aos homens, podemos considerá-lo mais que um profeta, porquanto era o verdadeiro Messias. Quem era Jesus? Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Isso também é outra coisa que, a mim, não causa nenhum espanto. Eu acho que Jesus era igual a mim, igual a vocês. Ele era, e ele disse isso várias vezes, o filho do homem que é assim, o filho do homem faz isso. Quem é o filho do homem? O filho do homem somos nós. Ele queria dizer, com outras palavras, o seguinte, olha só, eu sou igual a vocês. Eu nasci da mesma maneira como vocês nasceram. E gente, olha só, seria um teatro, seria literalmente um teatro, o sofrimento do espancamento, o sofrimento do julgamento, o sofrimento na cruz, se ele não fosse carnal. Existe alguns livros que foram escritos, né, por Rustang, que ele se declarou que aquilo que ele escreveu era a revelação da revelação, e ele fala, eu não vou
detalhar aqui, né? Ele fala que o corpo de Jesus era um corpo fluídico. Isso, para mim, isso aí é um absurdo. Porque se fosse fluídico, tudo isso que a gente aprendeu seria farsa. Na verdade, ele não sofreu o que ele sofreu, o que a gente imagina que ele sofreu. Então, eu acho que Jesus tinha a organização carnal. Porém, como espírito puro, haveria de viver mais da vida espiritual que da carnal. Isso é óbvio. Isso é óbvio. De cujas fraquezas não era passível. E eu quero que vocês guardem essa expressão aqui, de cujas fraquezas não era passível, que nós vamos precisar disso aí lá no fim do estudo, tá? Para lembrar, lá no fim do estudo. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das particularidades do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, sem qualquer esforço, com certeza. Seu espírito provavelmente não se achava preso ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Por essa razão, possuía dupla vista, não só permanentemente, como de excepcional penetração e superior de muito a qualquer homem comum. E nós vemos pelos estudos que a gente faz na Casa Espírita, pelo que Kardec falou, né? Pelo que Kardec estudou e passou para nós, pelas nossas meditações, né? Que através das meditações também a gente pode encontrar muito ensinamento. Provavelmente Jesus não se achava chumbado à terra, não se achava chumbado ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. E uma pergunta que acode a todo mundo, né, perguntar, às vezes até em estudo, se Jesus era médium, porque ele fez uma quantidade enorme de milagres, né? Movimentou a natureza, impediu a natureza de atuar, né? Então, era um espírito que guardava potências que a gente nem imagina capaz de algum dia fazer. E uma pergunta que normalmente as pessoas fazem em Gaula é essa: Jesus era médium? Então, vamos ver o que o nosso estudo diz. Era possível de dar-se com Jesus todos os fenômenos que dependessem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. Ponto pacífico. Ele poderia fazer tudo que ele pudesse, que estivesse no contexto dos fluidos perispirituais ou psíquicos. Esses fluidos de tão alta qualidade lhe conferiam imensa força magnética, com certeza a força moral e a força magnética de mandar um paraplégico levantar, isso é algo, não é para qualquer um. Isso é algo para uma potência espiritual, secundado pelo incessante desejo de fazer o bem. Na força moral e magnética de Jesus, não havia em nenhum momento ódio, desdita, pouco caso, raiva, né? Por mais que você o importunasse, no meu pensamento, ele nunca perdia o desejo de fazer o bem. É inerente ao seu espírito. Agiria como médium nas curas que operava? Ele agia como médium? Ou isso era só o magnetismo dele que atuava? Poder-se-á considerado poderoso médium curador? Não. Porquanto o médium é o intermediário. Jesus não era médium, porque ele não era intermediário de ninguém. Se ele fosse intermediário, era só do Pai. Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência de espírito nenhum, pois era ele quem assistia os outros. Ele é o espírito puro, top da Terra, top de linha na Terra, né? Jesus, médium de Deus,
Que espírito, por acaso, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-los de os transmitir? Que espírito seria capaz de chegar para o mestre e mandar ele transmitir uma mensagem? Não existe isso. Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus poderia ver. Segundo definição dada por um espírito, Jesus era médium de Deus. Texto muito resumido do item 2, capítulo 15, Superioridade da Natureza de Jesus, do livro A Gênese. Eu sugiro a vocês, se tiverem interesse, né, de abrir mais o estudo, que aqui é corrido, não há como eu abrir os estudos. A gente tem que ler o texto, procurar entender, resumir o mais que puder. E então eu fiz isso, resumi o mais que eu podia, mas está lá na Gênesis, item 2, capítulo 15. Então vamos embora. Falei sobre Jesus, agora vamos falar sobre Madalena ou Magdala, o significado do nome. O que significa Madalena? O que significa Magdala? Madalena significa a que vive na torre de Deus, habitante de Magdala. Madalena significa isso, habitante de Magdala, oriunda de Magdala, originária de Magdala. O nome Madalena chegou ao português. Tem alguém, Yolanda, tem alguém com som ligado aí, por favor. O nome Madalena chegou ao português através do grego Madalene, que significa a que vem de Magdala. Então, vocês vejam, no próprio grego, ele já continha essa origem, essa explicação. Ou a que habita em Magdala. Magdala era o nome de uma aldeia junto ao mar da Galileia, que em hebraico significa torre. Daí o significado dizer que quem vive na torre de Deus, com o significado torre em hebraico. Alguns estudiosos estendem o significado para a torre de Deus, que também é aceitável dentro da teologia e nos estudos das ciências religiosas. Tá? Maria de Magdala ou Maria Madalena. Ninguém lhe conhecia a origem. Aí a dificuldade da gente estabelecer um estudo, vamos dizer assim, não é correta, está me faltando a palavra, um estudo seguro sobre Maria de Magdala. Primeiro, que todo mundo usou o nome dela como bem quis. Segundo, que a gente não pode esquecer que é uma mulher do mundo primitivo. Não tinham a menor consideração com mulher. Mulher não servia para nada. A gente vai ver aí adiante, não sei se eu cheguei a colocar isso, né? Os próprios apóstolos não quiseram, ela quis ir com os apóstolos, viajar, né, nas duplas que Jesus tinha designado. Ninguém chegou para o último lá, deixa eu ir com vocês. Não vai, você vai atrapalhar, mulher atrapalha. Então, ninguém lhe conhecia a origem. Ela apareceu em Magdala numa ocasião em que a cidade transbordava de estrangeiro. Eu tenho a impressão que ela não apareceu naquela ocasião. Ela já estava se mostrando na cidade, e naquele momento, onde tinham muitos estrangeiros vindos de festa de Jerusalém, de caravanas carregadas de especiarias, ela começou a ser notada. A descrição do momento em que ela começou a ser notada, né? O ambiente. Em suas ruas calçadas, trafegavam mercadores, soldados de escudo e lanças, publicanos e o povo em geral. Circulava muito dinheiro em forma de dracmas, sestércios, denários, papiros cambiais, e as falas que se ouviam eram nos idiomas hebraico, aramaico, grego e latim. Eu tenho a impressão que, para a época, Magdala era uma cidade cosmopolita, tá? Movimento de tudo, né?
dentro vamos dizer assim, da distância, né, que você fala em cosmopolita de uma cidade atual para uma cidade primitiva, mas ela era para mim, pelo que eu pude depreender, ela era uma cidade, uma aldeia cosmopolita. Maria de Magdala, resumo de pequeno texto da Federação Espírita do Paraná. Eu encontrei esse texto, achei ele interessante, que também é um resumo, tá, gente? Se você for procurar na internet, você vai encontrar mais coisas ainda. Também chamada de Madalena, por ser da região de Magdala, na Galileia, norte de Israel. Seu nome é inicialmente citado na Bíblia a partir do capítulo 7:47 do Evangelho de Lucas. E a sua história fazem dela uma das mais enigmáticas personagens bíblicas. Com certeza, né? Porque você não sabe a origem, né? Não sabe quando ela morreu, não sabe como ela surgiu, né? Então, muita coisa, o nome dela foi usado para muita coisa, né? Ela teve uma titulação que ela, na verdade, ela nunca foi aquilo. Então, era mulher, não tinha voz ativa, tinha o corpo, usava o corpo, mas não tinha voz ativa, né? Só com a frequência do contato com Jesus, né, que ela começou a atuar mais, porque ela era uma mulher de personalidade, sem dúvida. Maria Madalena, ou Magdala, era uma mulher de procedência rica, de um povoado economicamente bem posicionado. Ela realmente era uma mulher de procedência rica. Mas, pelo pouco que eu li, eu acredito que ela não era de Magdala. Ela foi para Magdala, tá entendendo? Parece, isso aí é teoria, a gente tem que ler com muito cuidado, eu vou passar para vocês, mas é na base do achas, parece. Parece que ela tinha posses decorrentes do pai que morreu, né? Mas também levantam a hipótese que o pai colocou-a para fora de casa, né? Deu a ela algum dinheiro, quer dizer, tem várias teorias, a gente não pode muito se amarrar a isso, mas que ela chegou em Magdala com algum recurso, chegou, isso os estudos dizem. Não é mencionada a sua origem em nenhum estudo teológico ou religioso, vocês vejam que ninguém confirma se ela nasceu em Magdala. Dizem que ela era de lá, né? Já chegaram a dizer que ela chegou lá com 17, 18 anos, mas também não há como você provar. Então, é isso aí. Vamos passar para o próximo. Em 22 de julho de 2016, data de Maria Madalena, e essa data é da religião católica, tá? Em festa litúrgica, o atual Papa Francisco assinala a relevância de Maria Madalena. Vocês vejam que aqui eu já coloquei Maria Madalena, tá? Porque Magdala e Madalena se misturam. Tanto faz você chamar de Madalena, como Magdala é a mesma coisa. E o atual Papa Francisco assinala a relevância de Maria de Madalena, que mostrou um grande amor por Jesus. Isso é narrado em vários documentos, que ela e Jesus se afinaram muito, né? Pela sua dor, Jesus pela sua caridade, pelo seu amor. E o Papa enfatiza o seu título, que ela já tinha ganho lá atrás, de apostolurum, ou seja, apóstola dos apóstolos. Perde-se no tempo a data de nascimento e o desencarne de Maria de Magdala, que ocorreu às portas da cidade de Éfeso, na Turquia, buscando Maria, mãe de Jesus. Aqui eu vou dar uma parada, vou avançar no futuro, depois a gente retoma o nosso nível de passado, tá? Assim que Jesus morreu, deixa eu beber uma água que eu estou com a garganta seca. Assim que Jesus morreu, foi um Deus nos acuda para todo mundo, né?
os apóstolos ficaram desarvorados, chegaram a dizer, olha, como é que a gente ficou? O mestre foi embora e a gente ficou aqui como, né? Então, os apóstolos ficaram desarvorados. E Madalena também não poderia ser diferente. Ela ficou transtornada, né? E tentou, com a dupla, a última que ia sair, que eu não me recordo o nome, para levar o evangelho de Jesus, né, ao mundo, ela se ofereceu. Eu posso ir com vocês? E eles disseram, olha só, não dá não, a mulher vai atrapalhar a gente, e barraram. E ela ficou sozinha. E ficava nas praias, né, pensando, chorando, né, a ida do mestre, né, sem saber o que ia fazer. Tentou aí algum tempo para voltar a participar, para se lembrar do que o mestre falava, enfim, para se integrar a uma religião, né, ver o que podia fazer, já que ela já estava inserida dentro do contexto de Jesus, mas ela observou que havia muito preconceito com relação a ela, ela ficou com medo, saiu. E ela ficava muitas vezes andando na praia, chorando e andando na praia, com aquelas dores e a saudade de Jesus. Nesse ínterim, numa dessas saídas, ela topa com um grupo de rancenianos, né? Leprosos, como se diz antigamente. E procurando saber sobre Jesus, porque eles já tinham ido em muitos lugares e as portas se fechavam. Quando eles batiam na porta que viam que era um grupo de leprosos, as portas se fechavam. Então, ela se interessou por eles, começou a conversar com eles, a contar as coisas de Jesus. Ela se empolgou, eles também começaram a gostar e ela seguiu com esses leprosos para uma caverna e ficou lá, se não me engano, 30 anos, tomando conta dos leprosos, né? E passando aquele conhecimento, aquele pouco conhecimento que ela tinha de Jesus. Eles adoravam aquilo, né? Mas ela começou a notar que a pele dela estava começando a mudar. Estavam aparecendo as manchas vermelhas na pele dela. E ela, então, com saudade já muito de Maria e de João, né? Avisou a eles, olha só, eu vou voltar, eu vou procurar Maria, que eu sei que estou perto já de morrer, eu vou buscar, vou procurar Maria enfim, para morrer junto, para falar com ela o que aconteceu comigo, etc., que eu estava viva, estava aqui com vocês. E ela empreendeu essa volta, mas perto, a gente não pode esquecer, gente, que a cidade de Éfeso, onde estava Maria e João, era na Turquia. Então, antigamente não tinha não tinha carreto, não tinha transporte, era no pé, era na canela, né? Então, ela, quando chega perto de Éfeso, ela não aguenta e morre na entrada da cidade de Éfeso. É isso que consta naquilo que eu pude depreender das leituras, tá? Ela morre antes de encontrar João e Maria. Agora eu vou sair desse futuro e vou voltar para lá, para a continuidade do texto, tá? Quem era Maria de Magdala? Ela chegara e adquirira fama, simplesmente Maria. Mas logo lhe acrescentaram ao seu nome o nome da cidade, Magdala. Daí em diante ela passa a ser chamada de Maria de Magdala. Era uma mulher jovem e suas várias narrativas, e muito bonita. Todas as narrativas sérias, né, quando falam dela, falam que ela era uma mulher jovem e muito bonita, de olhos nostálgicos e de cabelos longos. Quer dizer, eu não sei o narrador onde é que ele foi ver os olhos nostálgicos, mas eu estou repetindo o que a narrativa séria diz, de olhos nostálgicos e de longos cabelos. Sua casa era procurada por
príncipes e ricos negociantes. Um detalhe, essa casa dela, ela adquiriu logo quando chegou em Magdala, né? Então, para ela ter essa casa, que era uma... Tem um termo que eles usam que eu me esqueço, era uma vila, né? Era uma casa confortável, com muito recurso, né? Então, essa casa não era uma casinha, era uma mansão. Sua casa era procurada por príncipes e ricos negociantes, por opulentos senhores de escravos e de terras, altos funcionários da administração herodiana, que depositavam em seu regaço moedas de ouros, joias, dracmas de prata, perfumes raros, presentes exóticos. Era esse, infelizmente, o primeiro momento em que Maria de Magdala vivia, né? Super materializada, super material, só coisas materiais, só presentes, moedas, presentes exóticos, perfumes raros. Maria de Magdala, ou Madalena, contudo, não era feliz. Surda tristeza, vez em quando, a consumia pouco a pouco, entregando-se por vezes, dias seguidos, a profunda amargura. Aqui eu chamo a atenção de todos o seguinte: é aquele negócio, você tem tudo, mas não tem nada. São os primeiros sintomas da insatisfação, caminho da depressão, quando você começa a se perguntar, eu tenho tudo, mas o que esse tudo está me fazendo? O que ele está fazendo para mim? Então, nesse momento, talvez, ela já tenha começado a querer sair desse círculo que ela estava envolvida. Surda tristeza, vez em quando, a consumia pouco a pouco. Maria de Magdala, na visão espírita, como se aproximou de Jesus? Isso está no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, está lá no capítulo 20. Humberto de Campos, na obra acima citada, presta os seguintes esclarecimentos. Novamente, eu insisto, tá, gente? Resumo, não há a menor chance da gente abrir nada aqui, tá? É o resumo do resumo. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino de Deus e tomara-se de admiração profunda pelo Mestre, não longe da sua vila principesca, onde vivia entregue a prazeres. Quando diz no parágrafo anterior, surda tristeza já o dominava, você veja que aqui na psicografia do Chico, né, ela já conta, né, que eu fui obrigado a pular o capítulo, que ela já ouvia as pregações do Evangelho e ficou envolvida, né? Tomara-se de admiração profunda. Ela começou pouco a pouco. Ela não foi lá, não chegou, o mestre acolheu, abraçou. Não foi assim. Ela tinha medo de ser repelida, né? Ela começou diante daquela... A casa dela não trabalhava passou a não trabalhar todos os dias, começou a entrar em tristeza, em depressão, provavelmente. E ela perguntava às empregadas, aos servos, né? Vem cá, eu estou ouvindo falar, vocês já ouviram falar desse mestre aí? E os servos diziam, poxa, só faziam um elogio a Jesus, né? Ele é muito bom, ele é assim, ele é assado. E ela, um dia de noite, ela começou a acompanhá-lo, a sair para ouvir mais de longe, com medo dele repelir. Então, foi gradativa a chegada dela para Jesus, tá? Algumas vezes ela assistiu anonimamente, né? Cada vez mais repetindo, participando, meditando sobre aquilo que Jesus falava. Não foi assim de pronto que ela chegou e foi falar com Jesus, não. Pelo medo de ser repelida como mulher e como mulher que tinha a atividade que tinha, né? Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores simples por lábios tão divinos? Ela devia se perguntar, quem é esse homem
Que amor é esse que ele prega, que não tem casta social, não tem pobre, não tem pescadores, não tem reis. Que amor é esse que é dito por lábios tão mansos quanto Jesus? Até ali, ela vivera sobre o falso brilho do desejo, embriagando-se de vinhos em alegrias condenáveis. No entanto, seu coração permanecia sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preceitos férreos de sua raça. Ela foi para Magdala sem saber o que era, o que não era, nunca se interessou por saber o que significava a sua raça. Sua beleza escravizara sob seus caprichos de mulher ardentes admiradores. Mas seu espírito não estava completo. Tinha fome do verdadeiro amor, que é aquele amor que a gente sente falta antes de ir na nossa casa espírita, por exemplo, né? A gente só descobre o amor depois que trabalha, depois que estuda, depois que lê o Evangelho, depois que atua sobre o Evangelho, aí é que você vê o verdadeiro amor. Então, o espírito dela não estava completo. Tinha fome do verdadeiro amor. A transformação. Depois que ouvir a palavra de Jesus, o tédio existencial, entre parênteses, o que é tédio existencial? Sentimento de desgosto, de aborrecimento sem causas aparentes. É aquela angústia que a gente sente dentro do peito e não sabe por quê, né? É o início da depressão. Tomou-lhe o espírito. As músicas voluptuosas, os enfeites romanos não encontravam eco em seu íntimo. Tornaram-se incômodos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda completamente o que pleiteava o profeta desconhecido. Maria Madalena, no entanto, tomara-se de profunda admiração por Jesus. Certo dia, então, depois que ela já estava inteirada no grupo de Jesus, certo dia ela procurou o mestre na casa de Pedro. Quando, ao fim do diálogo, Jesus lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada. Estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Não temas, é preciso crer somente. Finalizando e complementando informações, eu vou elencar alguns itens dessa Sociedade Espírita Maria de Magdala, na Suíça. Inclusive, eu achei que isso era falso, né, dentro da internet, e tinha lá o endereço do site, e eu entrei no site. É um centrozinho pequeno que tem na Suíça, lembra muito a gente, né? Aparentemente muito organizado, né? Dedicado a trabalhos de evangelização, de estudo, né? Então, está aí na internet. Se você quiser, pode procurar. A Sociedade Espírita Maria de Magdala fica na Suíça, na cidade de Zurique. Diz lá: o espírito que se chamara Maria de Magdala ou Magdalena dirige no plano espiritual um agrupamento de espíritos abnegados, dispostos a auxiliar criaturas desvalidas, entre mulheres sem famílias, que peregrinam na terra sem lar. 2. Essa fraternidade recebe o nome de Fraternidade do Cálice, isso no mundo espiritual, tá? Segundo essa sociedade, o seu emblema é um cálice na túnica. Uma coisa interessante é que numa das leituras que eu tive, que eu achei até sem importância, porque eu ainda não tinha encontrado isso, é que alguém, não sei se ele chegou a ler isso,
que faz uma vinculação entre o cálice que Jesus bebeu, o vinho, com o espírito de Maria de Magdala. E não sei também se essa fraternidade colocou como emblema no mundo espiritual esse cálice em função desse vínculo. Não sei, tá? Eu sei que eu li alguma coisa a respeito. 3. Alguns relatos mediúnicos relatam que Maria de Magdala teve outras encarnações, sendo sua última encarnação como Madre Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, canonizada em 1622. Seu verdadeiro nome teria sido Teresa de Cepeda e Ahumada, reencarnada em Ávila, Espanha, em 1515, falecida em 1582. Não confundir, isso é outra coisa importante, tá, gente? Muita gente boa confunde. Não confundir a mulher adúltera, mencionada no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, não julgueis para não seres julgadas, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Está em João 8:3-11. Não confundir com Maria de Magdala. Essa mulher era uma mulher adúltera, foi pega em flagrante. Ela ia ser lapidada, tá? Foi levada a Jesus e Jesus disse: atire a primeira pedra, aquela cena que todos nós sabemos. Então não tem nada a ver com Maria de Magdala, mas muita gente faz essa junção, mistura tudo e manda. Mas Maria de Magdala não é dessa situação vivida por Jesus. Aliás, Jesus andava com uma trupe de mulheres com problema de passado complicado. Tá? Essa mulher, desse momento, né, do capítulo 10, parece que ela entrou no anonimato, se perdeu na história, não teve, enfim, não vingou como personagem de Jesus. Não sei também se ela, se ela seguiu Jesus, ela simplesmente sumiu na história. Detalhando outras informações, Maria de Magdala nunca foi prostituta. Isso eu encontrei em vários escritos sérios, vários estudos sérios. Essa fama surgiu porque no século VI, ano 591, provavelmente durante o sermão do Papa Gregório Magno, 540-604, quando tentava convencer fiéis que o arrependimento era condição para a remissão dos pecados, ele pegou a Madalena e citou como exemplo. Eu acredito até que ele não tenha feito nem por mal, mas só que o problema, a pecha pegou. Nascia ali uma lenda que percorreria o século. Várias publicações, em coisa de estudo de internet, mesmo sério, mesmo você separando, um copia do outro, eu sei disso, mas eu encontrei nos estudos sérios, naquele que você procura selecionar, várias pessoas dizendo que foi nesse momento que provavelmente Maria de Magdala tomou a pecha de prostituta. Foi por intermédio da vidência de Maria de Magdala que Jesus apareceu ressuscitado. A saudade feita da dor estrangulava o peito. Quando ouviu a voz dele chamando-a pelo nome, o mestre estava ali, vivo. Isso aí foi uma coisa impressionante, gente, porque ela não se conformava com aquilo, né? E ela, cheia de saudade, assistiu, Maria de Magdala, assistiu à crucificação junto de Maria, né? Sofreu, e ela estava desesperada. E foi para junto do túmulo, encontrou a porta afastada, né? E ela, meu Deus, não encontrou o corpo. Meu Deus, levaram o corpo do meu Senhor. Foi quando apareceu Jesus e disse para ela que ele estava vivo, que não o tocasse, porque ele ainda não tinha ido ao Pai. E que
ela fosse avisar os demais que ele estava vivo. Por incrível que pareça, olha a dificuldade que as mulheres tinham, né? Somente ela. Ela foi correndo e avisou: olha só, gente, eu estive lá com o mestre, eu vi o mestre, e ele disse para eu vir trazer essa notícia que ele está vivo, que ele segue para o Pai. Aí foi aquele que mané, você não viu coisa nenhuma. Logo para você ele ia aparecer, por que não apareceu para o Pedro? Por que não apareceu para João, que era o filho, era o apóstolo querido? Que é isso? Que você viu nada. Ninguém quis aceitar que ela visse, que ela tivesse vivo. E ela ficou tremendamente chateada. Primeiro, porque por preconceito, né? Quer dizer, não tinha esquecido ainda a situação, embora ela já tivesse largado, vendido tudo a preço de banana, a casa, os presentes, tudo ela tinha dado, vendido. Apesar disso tudo, eles ainda não acreditavam que ela tinha visto. Olha a dificuldade que as mulheres passavam. Somente uma pessoa, somente Maria, mãe de Jesus, a acolheu nos braços e disse: conta, eu quero saber mais do meu filho. Vocês vejam a dificuldade de um espírito seguir em frente, debaixo de tanto preconceito e de tanta nulidade, né? Finalizando. Olha só, outra coisa importantíssima também. Estou acabando, tá, Yolanda? Praticamente todos os teólogos, estudiosos, historiadores consideram inaceitável e totalmente destituída de credibilidade a versão de que Maria de Magdala era casada com Jesus. Gente, isso não existe. Vamos nos lembrar primeiro que Jesus era espírito puro, já tinha dominado a energia sexual tranquilamente. Ele não via Maria Magdala como mulher, ele via Maria de Magdala como irmã sofredora. Então, não há a menor chance, na minha concepção, no pouco que eu estudei, não há a menor chance de Jesus ter casado com Maria de Magdala. Não. Ele não nasceu para ter família, não nasceu para casar, ele nasceu para tomar conta de um planeta. É diferente. Trata-se de raciocínio falacioso, ou seja, ardiloso, que se vale de interpretações insustentáveis amparadas em manuscritos não oficiais. Gente, o pouco que eu li nos evangelhos de Filipe, por exemplo, diz que Jesus beijava Maria de Madalena na boca, que todo mundo via. Não acredito nisso, eu não acredito. Por isso é que os evangelhos, a quantidade de evangelhos não foram considerados. Parece que tem 71 evangelhos, e só foram considerados 4. Os 4 conhecidos aí, né? Lucas, e agora me falha os outros nomes, Mateus, e vocês sabem, eu não vou me perder em querer me lembrar disso. Então, é inaceitável e totalmente destituída de credibilidade a versão de que Maria de Magdala era casada. O Yolanda, continua alguém com som aberto aí, tá? 8. Depois da morte de Jesus, Maria de Magdala viveu entre os doentes de hanseníase, antigamente chamada lepra, doença altamente contagiosa e que naquele tempo não havia cura. Como eu já disse, esteve presente na crucificação e no funeral de Cristo, com Maria de Nazaré e outras mulheres. Mateus 27:50, Marcos 15:40, Lucas 23:49 e João. Estão aqui os 4 evangelhos, aí, ó, não me lembrei, mas está aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eu fecho aqui. Acho que não tem mais nada a acrescentar. Também nós já estamos com a hora bastante avançada. Gente, muito obrigado pelo trabalho, por a oportunidade de fazer esse estudo. Foi um prazer e uma alegria para mim, tá? Yolanda, é você agora.